pessoal, então dados os conjuntos aí, vamos fazer algumas operações. A interseção com B, então. Vamos lá, o conjunto A, ó, aberto no menos 2, fechado no 4. Então é esse pedaço aqui. O conjunto B maior ou igual do que menos 1, ou seja, fechado no menos 1 e maior do que ele aqui, ó. Interseção é o que tem em comum. Então, se a gente colocar os valores aqui embaixo, os pontos, né? Então, olha só aqui, ó. Eu coloquei só a linha pontilhada. O menos 2, né? A interseção tem que estar riscado nos dois. O menos 2 não está riscado em nenhum deles, então ele não está riscado na interseção. O menos 1 está riscado aqui e também está riscado aqui, ou seja, ele pertence aos dois. E o 4 está riscado aqui, também pertence aos dois. Além disso, o único intervalo que está nos dois é esse intervalo de menos 1 até 4 aqui, ó. Aqui não tem não, aqui então tem uma correção, aqui não tem não, esse pedacinho aqui não tem não, vou trocar aqui, ó. Agora sim, aí, ó, de menos 1 até 4. Então, esse pedacinho aqui é o único que está riscado nos dois, ou seja, que pertence aos dois, então pertence à interseção. Então, ó, tá aqui, ó, entre menos 1 e 4, fechado no menos 1 e fechado no 4 aqui, ó. Então, x é maior ou igual do que menos 1 e menor ou igual a 4 ao mesmo tempo, certo? A interseção com C, o que o conjunto A e o conjunto C têm em comum, então? O conjunto A está aqui, aberto no menos 2, fechado no 4. O conjunto C está aqui, ó, aberto no 3 e aqui, ó, vindo para menos infinito, né? Ou seja, aqui, ó, aberto no 3 e riscado para cá, né? Então vamos lá, o que está nos dois conjuntos aí, né? Interseção quer dizer que está nos dois. O menos 2 não está aqui em cima porque está aberto, então já não vai estar na interseção. O 3 não está nesse aqui, ó, que está aberto, também não vai estar na interseção. E o 4, ele só está nesse de cima, não está no de baixo, também não está na interseção. Para estar na interseção, tem que estar nos dois. O único intervalo que pertence aos dois é esse aqui, ó, entre menos 2 e 3. Ó. Esse pedacinho entre menos 2 e 3 está riscado nos dois. Ó. Pertence aos dois, então pertence à interseção. Então, x pertencente aos reais está o que está entre menos 2 e 3, aberto no menos 2 e aberto no 3, ó, porque aqui não tem sinal fechado aqui, ó, certo? Então, vamos lá. A união com B, união com C. Então, marquei o conjunto A aqui, o conjunto B e o conjunto C, que são aqueles conjuntos que a gente já viu. União é juntar tudo, né? Se eu pegar aqui, ó, o menos 2, aqui ele está aberto, mas ele está riscado aqui embaixo, então pertence à união. O menos 1 está riscado nos 3, ó, então pertence à união. A união, se ele tiver em um deles, já é suficiente. Ó, o 3 aqui, por exemplo, ele não está nesse aqui, mas está nesse aqui e está nesse aqui, ó. Como ele está em 2 aqui, ó, então ele pertence à união. O 4 pertence a esse, então já pertence à união. E olha só, aí eu vou juntar, é como se eu juntasse esses três aqui em uma linha só. Então todo o conjunto dos números reais pertence à união. Ó. Aqui, ó, antes do menos 2, entre menos 2 e menos 1 tem aqui. Entre menos 1 e 3 tem nos 3, ó. Entre 3 e 4 tem nesses dois aqui e depois do 4 tem nesse aqui, ó. Ou seja, conjunto dos números reais, a resposta aí. A interseção com B e interseção com C, ou seja, o que os três têm em comum. Então, vamos primeiro nos pontos. Ó. O menos 2 participa nos 3 intervalos? Não, ele só participa desse aqui, ó, então é aberto. O menos 1 participa dos 3? Participa, ele está aqui em cima riscado, está aqui fechado e está aqui riscado. Então, participa dos 3, vem fechado. O 3 participa desse, mas aqui está aberto, então aberto no final. Então, na interseção, ele tem que estar riscado nos 3. Ó. O 4 está riscado aqui, fechado. Está riscado aqui, mas aqui não está riscado, então vai ficar aberto. Então, o único intervalo que está presente nos 3 aqui é esse que vai de menos 1 até 3 aqui. Ó. Esse pedacinho aqui está riscado nos 3. Ó. Então, vai ser x maior ou igual do que menos 1. Então, tem que ter o igual aqui, porque aqui está fechado. Até o x chegar no 3. Então, o x está entre menos 1 e 3, com o igual aqui no menos 1. Só corrige aqui, ó, que não é a união com B, não. É a interseção com B e interseção com C. Aqui só ficou invertido aí, né? A menos B. Vamos lá, coloquei aqui o conjunto A e o conjunto B. O que é o A menos B? São os elementos que estão em A e não estão em B. Então, primeira coisa, tem que estar em A e não está em B. O menos 2 não está em A, então ele não está no A menos B.
O menos 1 está em A, mas também está no B, então ele não pertence ao A menos B. O 4 ele está no A, mas também está no B, então ele não pertence ao A menos B. Para pertencer ao A menos B, deve estar no A e não estar no B. O único intervalo aqui, o único pedacinho que está no A que não está no B, é esse pedacinho aqui, ó, entre menos 2 e menos 1. Aberto no menos 2 e aberto no menos 1. Então aqui, ó, x maior do que menos 2 e menor do que menos 1 aberto nos dois aí, ó. Beleza, vamos lá associar VOF a cada uma das afirmações a seguir. O 2 pertence ao intervalo que começa no 2 e vai até o 6? Verdade. Por quê? Porque aqui, como está fechado no 2, quer dizer que o 2 faz parte do conjunto aí. O menos 1 pertence ao intervalo, os valores que estão entre menos 5 e menos 1? Falso. Por que é falso? Porque aqui é parêntese. Se é parêntese, o número menos 1, que é a extremidade, não pertence ao intervalo. Para pertencer, tinha que ser um colchete virado para dentro aqui, ó. O 0 pertence a esse conjunto formado pelos números que estão entre menos 1 e 1? Verdade. Ele está entre menos 1 e 1. O 3 não pertence ao intervalo de valores que estão entre 3 e 4. Verdade, por quê? Porque o 3 aqui, ó, não tem o sinal de igual. Se não tem o sinal de igual, o 3 não pertence, como está escrito aqui, ó. Aqui, ó, o conjunto formado pelos números 2 e 5. Então, aqui são dois números. Ele está contido no conjunto formado por valores maiores ou iguais a 0. Isso aqui é maior ou igual a 0. O 2 e 5, verdade. Ó, o número 2 e o número 5 fazem parte do conjunto dos números maiores ou iguais a 0. Aí, né? Aqui, ó, o intervalo 0, 2. É fechado no 0, fechado no 2. Ó. É igual ao conjunto dos números reais, tal que o x é maior ou igual a 0, menor ou igual a 2? Verdade. Por quê? Porque tem o igual aqui, o colchete está fechado aqui, o colchete está fechado aqui, ó. Então, a gente tem essa correspondência aí, ó. O menos 3 pertence a esse intervalo dos valores que são menores ou igual a menos 1? Verdade, porque o menos 3 ele é menor do que menos 1. Aqui é como se viesse aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, trabalhando todos os números reais. Então, o menos 3 ele é menor do que o menos 1, certo? Beleza, dados os conjuntos formados aí, ó, do conjunto A, né? Números inteiros que são maiores do que 1 e menores ou igual a 17. Então, vai ser começar no 2, né? Porque o 1 não tem igual. E aí vai ser o 3, 4, 5, até chegar no 17. Conjunto B são os números naturais ímpar. Então, 1, 3, 5, 7, 9 e aí por aí vai. E o conjunto C é o conjunto dos números reais formado por todos os valores que são maiores ou igual a 9 e menores ou igual a 18. Então, como se trata de conjunto dos números reais, eu coloquei ele aqui na forma representativa aí da reta. Determine a soma dos elementos que formam o conjunto A interseção com B menos C. Vamos lá. A interseção com B. O que é a interseção com B? É o que esses dois conjuntos aqui têm em comum. Ou seja, de 2 até 17, quais são os números que são ímpar? Então, é o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13, o 15 e o 17. Então, esses números aqui pertencem a esse e a esse conjunto. Certo? A interseção com B menos C. Ou seja, o que está nesse conjunto aqui que não está nesse conjunto aqui? Ou seja, desses números aqui, quais são os números que não estão entre 9 e 18? São eles 3, 5 e 7. Então, isso menos isso, que está nesse e que não está nesse. Ou seja, os números desse conjunto que não estão aqui são 3, o 5 e o 7. Como pediu a soma dos elementos, 3 mais 5 mais 7 vai dar a soma de 15 aí, ó. Beleza. Dados esses intervalos, vamos verificar se o 1 pertence ao conjunto dado por A interseção B menos C menos D. Vamos lá. A interseção B menos C menos D. A interseção B, vou pegar o conjunto A e vou marcar aqui, ó, fechado no menos 1, aberto no 4. B, fechado no 1 e fechado no 5. A interseção B é o que eles têm em comum. Vamos lá, olha só. O que está em comum aqui é o que está aqui, ó, entre 1 e 4. Esse pedacinho do meio está nos dois. O 1 é fechado porque está fechado aqui e riscado aqui. O 4 é aberto porque, apesar de estar riscado aqui, ele é aberto aqui em cima. Então, isso é o A menos A interseção com B. Então, são os números que estão entre 1 e 4, fechado no 1.
C menos D. O que é o C menos D? Eu peguei o C fechado no 2 e no 4, está aqui. O D aberto no 1 e fechado no 3, está aqui. C menos D é o que está em C e não está em D. Esse é o único pedacinho do conjunto C, que é esse aqui de cima, que não está no conjunto D, que é esse aqui de baixo. Observa que esse aqui está no de cima e não está no de baixo, por isso é fechado. Esse aqui, que é o 3, está fechado, está aqui em cima, mas também está aqui embaixo. Ó. Então, por isso é aberto. C menos D quer dizer que tem que estar no C e não está no D. O 3 pertence ao C, mas também pertence ao D. Certo? Beleza, agora eu vou fazer esse primeiro menos o segundo. Então, vamos lá. Aqui, ó. O primeiro é esse aqui. O segundo é esse aqui. A subtração aqui é pensar o que está nesse primeiro aqui, que não está nesse segundo aqui, ó. Então, vamos lá, fiz os números aqui. Então, esse pedaço que vai de 1 até 3, ele está no primeiro e não está no segundo, ó. Inclusive, fechado no 1 e fechado no 3, porque o 3 pertence aqui e não pertence aqui, ó. Então, a resposta seria esse valor aí de 1 até 3, certo? Aqui só faltou completar aqui o seguinte. Perguntou, na verdade, se o 1 pertence a esse conjunto. Perguntou se o 1 pertence. Se a gente vier aqui na resposta, o 1 pertence a esse intervalo aqui? Pertence sim a ele aqui, ó. Ele pertence, está fechado nele aqui.